Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início à escola dominical de hoje. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega depois, se Deus permitir, né? Mas vamos dar início. Hoje vamos para a lição número 9. Isso, muito bom, hein? Meire, tá dando para ver daí? Tranquilo? Não é eu que tô ruim, tem que trocar meu óculos. Não, eu também não tô bom não, dona. Não, mas nada não, dona, a senhora vai entender. Eu disse, quando nós começamos o capítulo 4, versículo 1, diz que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, não é? Então Paulo desafia a igreja de Éfeso, né, e consequentemente Deus desafia a igreja de Jesus a viver de maneira digna, não é? Aí na lição 7 nós tratamos que nós devemos lutar para preservar a unidade espiritual da igreja, né, há 2 domingos atrás. Domingo passado, a lição 8, nós falamos que devemos usar os dons espirituais que Deus nos deu para a edificação, crescimento da igreja, não é? Que foi o texto do capítulo 4, do 7 ao 16. Hoje, a lição 9, nós falaremos sobre o novo modo de viver do cristão. O texto dos versículos 17 até 32 vai falar sobre isso, o novo modo de viver, o novo estilo de vida do cristão. O cristão não pode ter o mesmo estilo de vida que ele tinha antes de se converter. Tem que ser diferente, as coisas têm que mudar, não é? Então, esses versículos, eles vão enfatizar, né, que a igreja deve viver de maneira santa e piedosa. Esses versículos vão falar sobre santidade, sobre piedade. E, gente, presta atenção, piedade não é dó, tá? Às vezes a gente entende mal as palavras. Piedade não é ter dó da pessoa. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem temor de Deus, que tem reverência por Deus, que vive de maneira que agrada a Deus, humildemente, não é? Isso é ser uma pessoa piedosa, tá? 2 desafios de hoje. Número 1, intelectual, né? Perceba, eu quero que você perceba a necessidade de uma vida cheia de santidade e piedade. À medida que a gente lê o texto e explica, e debate e fala sobre o texto, eu quero que você perceba isso no texto, né? Porque é uma coisa que a gente já sabe, né? Mas o texto ele vai mostrar isso, ele vai esclarecer isso mais, a necessidade que você tem, que eu tenho, de andarmos, de vivermos de maneira santa, de maneira piedosa, tá? Então, o desafio número 2 eu quero te chamar, te convidar a buscar a Deus, ou melhor, de buscar de Deus o poder para viver essa vida, porque às vezes a gente se esforça, mas eu tento tanto, não dou conta. Mas não é na sua força, nunca será na sua força, é na força de Deus, né? É lógico que você tem que se dedicar a procurar essa força de Deus para a sua vida. Deus, me ajuda a vencer a minha língua, Deus, me ajuda a vencer os meus olhos, Deus, me ajuda a vencer as minhas dificuldades. Você tem que se desdobrar para buscar isso de Deus, né? Mas sabendo que Deus é que dá o poder para isso, né? Então, busque de Deus o poder para abandonar pecados e viver para sua glória. Então, vamos lá para Efésios 4, a partir do verso 17, para a gente fazer a leitura de hoje. Efésios 4, do 17 ao 32. Bem?
Diz assim o texto da palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar? Deus de amor, obrigado por esse texto que acabamos de ler. Clamamos, Deus, o teu agir, o teu poder. Clamamos que o teu Espírito, Deus, possa mover com a sua mão poderosa dentro de nossos corações, de nossas mentes, Deus, e nos levarmos, Deus, a uma vida piedosa, e nos capacitarmos, Deus, a uma vida santa, a vencermos pecados, Deus, a não somente sabermos de todas essas coisas, mas vivermos de tal maneira, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Irmãos, então o texto é muito simples de se dividir, tá? Os primeiros versículos 19, 20 e 17, 18 e 19 vai tratar com a ideia: não vivam mais como incrédulos, ou como os incrédulos, né? Vocês não podem viver mais como aquelas pessoas, como gentios, como aquelas pessoas que não creem em Deus, né? Os versículos 20 a 24, vivam como filhos de Deus, se é que de fato vocês são filhos de Deus, é o que o texto fala, não é? Se vocês são filhos de Deus, vivam como filhos de Deus, não é? E os versos 25 até o fim, ele vai dar exemplos práticos de como é viver como filho de Deus, ok? Então vamos lá. Primeira parte, não vivam mais como incrédulos, tá? Então o texto diz o seguinte, a partir do verso 17: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Em primeiro lugar, os gentios, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles são intelectualmente improdutivos. Presta atenção no que eu estou querendo dizer para vocês aqui, tá? Não é que eu estou dizendo que essas pessoas são incapazes de desenvolver habilidades cognitivas. Não estou chamando eles de burros, tá? O que eu estou dizendo é que essas capacidades não levam essas pessoas a uma vida que honra a Deus, ok?
uma vida que agrada a Deus, uma vida que Deus fica feliz de ver essa pessoa tão inteligente, honrando a Deus com a inteligência dele. Vou pegar aqui um exemplo. O físico que acabou de falecer recentemente, Stephen Hawking, não é? Um dos caras das mentes mais brilhantes do mundo, intelectualmente falando. No entanto, espiritualmente falando, improdutivo para Deus, não é? Porque ele não honrou a Deus com aquilo que Deus deu para ele, não é? E essas pessoas aqui de Éfeso, quando Paulo escreve aqui, ele fala: não quero que vocês sejam mais como as outras pessoas que andam na vaidade dos seus pensamentos, porque tudo começa aqui, irmãos, sabe? A primeira pregação para o incrédulo é: arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Arrependimento é mudança de mente, não é? É uma nova maneira de ver e de pensar a vida cristã, né? Então, tudo começa aqui, ó, né? Então, essas pessoas, as pessoas incrédulas, elas são intelectualmente improdutivas. As suas mentes tornaram-se improdutivas, inúteis. Por isso precisam de arrependimento. Incrédulos precisam de arrependimento, precisam mudar a maneira de pensar, não é? Usar toda a capacidade que Deus deu de maneira produtiva, para a glória de Deus. Não produtiva no campo humano, mas no campo espiritual, não é? A igreja é carente de pessoas que usam suas mentes para a glória de Deus, né? Domingo passado falamos sobre dons e talentos, né? E Deus deu para a igreja dons e talentos, dons para ensinar, né? Que Deus ilumina os olhos, a mente, o coração dessa pessoa para compreender as Escrituras e para saber ensinar essas Escrituras de maneira clara, não é? E quem recebe esses dons precisa usar esses dons, porque senão vai ser improdutivo também. É isso que eu estou querendo dizer como improdutivo, ok? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O texto continua dizendo, 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Então, essas pessoas, as pessoas incrédulas, não são só intelectualmente improdutivas, mas são espiritualmente cegas, né? Que aí diz o texto que elas são obscurecidas de entendimento. Se você se lembra de um outro versículo, lá em 2 Coríntios 4:4, fala que Deus fez, que o diabo fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz da verdade. Isso, para que a glória de Deus não transforme o coração deles. Então o diabo teve permissão temporária, né? Teve permissão para encobrir a compreensão dos incrédulos, obscureceu, tampou a vista daquelas pessoas. Por isso, às vezes você prega, a pessoa não entende ou não aceita, porque ela é cega espiritualmente. Precisa de oração, precisa do Espírito Santo ir lá e fazer a obra no coração. Você pode pregar a vida inteira, se o Espírito Santo não for lá, né, a pessoa não vai se converter. Mas é lógico que Deus vai usar o evangelho que sai da sua boca, não é? Aquelas palavras, aquele conteúdo bíblico que sai da sua boca, para que o Espírito possa usar aquilo no coração das pessoas. Agora, a palavra de Deus, né? Então, essas pessoas não conseguem enxergar as coisas espirituais, né? Estão mergulhadas em trevas, na escuridão do pecado. Diz o texto que são pessoas alheias, não estão nem aí para as coisas espirituais. Às vezes são até religiosas, mas talvez tenha aquele senso de obrigação religiosa. Não, agora eu estou quites com Deus, eu fiz a minha obrigação. Como se fosse um lance de pagar e receber de volta com Deus, não é? Mas com Deus não é assim. Então não vivam com os incrédulos, intelectualmente improdutivos, espiritualmente cegos, moralmente insensíveis. O versículo 19 diz: os quais, né, os corações, tendo se tornado insensíveis. Essas pessoas, com o passar do tempo,
elas vão perdendo a capacidade de perceber, de enxergar o mal em sua própria vida, né? A cegueira espiritual leva os incrédulos a um estado moral de insensibilidade. Eu não tenho nada de errado na minha vida, não, sou uma pessoa boa. As pessoas não conseguem enxergar o mal em si mesmas, o pecado. No início, tinham até vergonha de pecar, de fazer certas coisas. Com o passar do tempo, a sua consciência já não acusa mais. Não é? O seu coração se tornou empedernido e cauterizado e não se importa mais com o pecado. Tá nem aí. Não vivam assim. É a exortação de Paulo. Não vivam assim. Intelectualmente improdutivos, espiritualmente cegos, moralmente insensíveis. E aí chega no ponto de total depravação. Total falta de vergonha na cara, irmãos. Que aí o final do versículo 19 diz, o versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles estão famintos por imoralidade, por prostituição, por todo tipo de maldade aberta e descarada. Não tem mais vergonha de esconder as coisas. Faz assim, ó, e briga para reconhecer que aquilo que eles fazem de errado é certo. Querem que a sociedade os aceite como são, independente do escândalo que seja aos olhos de Deus. As coisas estão virando para esse lado, né? Não vivam assim como incrédulos. O passo final é a perda total da tristeza pelo pecado. É caracterizado por uma conduta ultrajante, sem qualquer preocupação com padrões pessoais ou sociais. É a rendição desavergonhada por toda sorte de imoralidade. É o que a gente vê na televisão, não é? É o que a gente vê nos outdoors, na rua, né? No shopping. Se você dá uma volta no shopping, você está correndo sério risco de pecar, somente os homens. Tá difícil andar na rua, andar no shopping. Às vezes até na igreja. Pasmem. Porque as pessoas vão devagarzinho, vai cedendo, que vê. Tá difícil. Tem que pedir com jeito, irmã. Por favor, me ajuda aí. Tá difícil, né? Vamos. Ô, irmão, me ajuda aí. A maneira de se vestir, a maneira de falar, né? Mentira. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos exemplos. Mente e nem sente. Mas hoje não pode? Pode não, cara. Hoje não pode. Pior que não, né, irmão? Eu nunca pude, né? Nunca pôde. Dia nenhum. É que como você está falando, quando você vai ficando já, não está certinho, não está errado, e aquilo parece que não aciona mais o mecanismo, né? A luz vermelha não pisca. É normal, quer dizer, sorrateiramente o diabo vai colocando quando vê a pessoa está. A gente vê algumas pessoas se dizem na época evangélicos, cristãos, estão no mundo depravado, né? Aproveitando todo tipo de sorte de carnalidade. Para saber que esses cultos que tem carnaval nas igrejas evangélicas, escutando logo os carnavaleiros e ganhando para estar na rua. E depois festeja. Eles brigam para ocupar espaço. E não está fazendo o evangelho. É isso aí. Então, Paulo, ele exorta os crentes a serem diferentes. Não vivam como os incrédulos. Não vivam mais como gentios. Essa é outra tradução desse versículo aí, ó. Não mais andeis como também andam os gentios. Quer dizer, não vivam mais como gentios, versículo 17. Né? Não vivam dessa forma. Não importe em que ano estamos. Mas todo mundo faz. Não importa se todo mundo faz. O que importa é diante de Deus. Isso traz honra e glória para Deus. É isso que tem que ser o nosso padrão, né? Não importa.
se eu sou quadrado, se eu sou diferente. A gente é diferente mesmo. A gente tem que aceitar isso e tem que ter prazer nisso, né? Então, essa é a primeira parte, versículos 17 e 19. Versículos 20 a 24 vai tratar do tema vivam como filhos de Deus. Então, não vivam assim, vivam assim. Assim como, né? Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou com Cristo. Não foi dessa maneira que eu acabei de citar que vocês aprenderam a vida cristã, né? Se é que, aí Paulo fala, ó, se é que vocês são crentes, convertidos, né? Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. 22, 23 e 24. No sentido de que quanto ao trato passado, as coisas da velha vida, vos despojeis, joga fora. Despojar é uma palavra que é usada para tirar a roupa, né? Joga fora. Do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E 24, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedência da verdade. Então, duas coisas aqui. Primeira coisa, qual que é o primeiro verbo aí? Eu citei? No verso 22 em diante. Despojar, né? Então, eu chamei de abandonando o antigo modo de viver. Esse trecho, tá? Abandonando o antigo modo de viver. A tradução NAA diz o seguinte: vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Vocês foram instruídos a deixar de lado, a vos despojar, tirar, a viver de maneira diferente. Significa jogar fora, deixar para trás, trocar a velha vida corrompida. É o repúdio do antigo eu, a morte da morte, a morte do eu, né? Então, o que Paulo fala, olha, não vivam mais como os incrédulos, vivam como filhos de Deus. Como é viver como filho de Deus? Abandone o antigo modo de viver. Abandone o antigo modo de viver. Tem que mudar. E aí ele fala os outros dois verbos. Vos despojeis. Não, mais para frente. Vos renoveis. Faltou um. Revistais. Isso. Vos renoveis o vosso entendimento e vos revistais do novo homem, né? Então esses dois verbos eu juntei numa só frase. Aprendendo com Cristo novos pensamentos e novos hábitos, novas práticas, tá? É preciso renovação contínua da mente, através da palavra de Deus, que só o Espírito Santo faz. Versículo 22, 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mais uma vez, começa na mente, né? Arrependimento, mudança de mente, renovação contínua da mente. Lá em Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é renovar segundo os padrões do mundo, não, né? É pelo contrário. Nós nascemos incrédulos, perdidos, e agora precisamos renovar a mente para as coisas que agradam a Deus. Nós estamos saindo de uma condição de mundano, de incrédulo, para uma condição de santo, de filho de Deus. Então, essa é a renovação que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui, ó, né? Ficou claro isso? Né? É a adoção do novo eu, do novo Rodrigo, do novo Carlos, do novo Westerman, da nova, cada um de nós que somos cristãos, né? Uma vida de justiça e retidão, uma vida que honra a Deus. Agora vamos para os exemplos práticos, né? Paulo ele vai citar pelo menos cinco grupos de exemplos práticos aqui. Ele foi muito teórico, né? Agora ele vai para a prática. Bom, vamos lá. O que precisa mudar? Versículo 25.
Qual a primeira área que tem que mudar na vida do crente, segundo Paulo aí? Deixa a mentira. Abandone a mentira. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. João 8,44 diz o quê? Porque é o pai da mentira. Você falou isso hoje, né, Carlos? Você escreveu isso lá hoje, né? Lá diz que o diabo é o pai da mentira. Pai no sentido de ser o fundador e o sustentador, né? O mantenedor da mentira. Né? A mentira começou com ele e continua com ele. Né? E quem mente se assemelha, está seguindo o diabo e não a Deus. Presta atenção, o quanto isso é sério. Se você tem o hábito de mentir, eu não conheço o seu coração, Deus conhece. A Bíblia fala, deixa a mentira. Fala a verdade. Né? Ah, mas uma mentirinha, uma mentirinha que não faz mal a ninguém, faz é bem, estou protegendo. Não existe mentirinha que protege. Mentira destrói. Presta atenção nisso. Ah, mas a criança destrói. Ela vai crescendo, ela vai entendendo que você é mentiroso, ela vai começar a mentir igual você. É assim que funciona. Pode ir. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, faz que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, Apocalipse 22:15 diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Vai ficar fora. Fora ficam os mentirosos, não ficam dentro. Né? Presta atenção nisso. Né? Lembra da história de Ananias e Safira em Atos capítulo 5? Foram julgados, fulminados na presença de Deus por causa de mentira para a igreja. Para o Espírito Santo, que habita na igreja, mentira para a igreja, né? Sério isso, né? Ninguém aqui é mais ungido que outro não, né? Todos somos irmãos em Cristo. E por causa disso, nós temos que falar a verdade uns com os outros. Aqui ele está falando dos relacionamentos entre eles, né? Dentro da igreja. Quando há mentira nos relacionamentos, perdemos a confiança uns nos outros. É ou não é? Aquela pessoa que você confiava, de repente mente para você. Demora um pouquinho para reconquistar a confiança, é ou não é? Porque você não sabe se a pessoa vai mentir para você amanhã outra vez. Então você fica filtrando para ver se a pessoa realmente está falando a verdade. Porque você confia na pessoa até que ela minta para você. E aí você fica alerta, né? Opa, deixa eu ver se a pessoa está falando a verdade. Não é? Uma família ou uma igreja não resistirá na presença de mentiras. Ou não resistirá mesmo. Por que as pessoas falam que mentira tem perna curta? Um dia descobre. Como que é? Um dia é descoberta. Um dia descobre que a pessoa mentiu. Será que é por causa disso? Ela anda pouco tempo. Anda pouco tempo, é isso? Por exemplo, se você pôr o Everton para caminhar com o Davizinho, você entendeu? No mesmo tempo, o Everton anda muito mais, né? As pernas dele muito mais longas, né? Quem nasceu de novo precisa abandonar a mentira. Vou dar alguns pequenos exemplos aqui, tá? Cuidado com o doido. Olha o homem do saco, vai te pegar. Papai Noel, coelho da Páscoa. Nada disso. Tudo mentira. Ah, mas tadinha, é criança. É mentira. Mentira. Mentira é mentira. Não tem jeito. Não tem como. Fala isso. Eu brinquei com a Zé falando que a Esther vai ser aquela criança que vai destruir os sonhos das crianças na escola. Vai chegar falando que o Papai Noel não existe, que eu faço que não existe. Ah! Ô tia! É isso aí. Vou dar outro exemplo, mais para a relação entre adultos, né? Já vou. Já tô indo. Tô indo. Nunca vai. Tô indo. Não, eu tô saindo. Passa 30 minutos, passa 40 minutos, passa 1 hora. Já foi. Né? Oh, já saiu? Já saiu. Saiu nada. Tá lá no forno ainda. Ah, mas eu vou perder o cliente.
A gente pensa muito mais na gente do que em Deus, na verdade, né? A gente pensa muito mais. E pior que a gente sai perdendo, porque quem é que dá pra gente o que a gente precisa? Não é Deus, né? Cuidado com a mentira. Segundo exemplo, versículo 26. Alguém lê pra mim, por favor? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E o 27? Nem deis lugar ao diabo. Tá. Olha, é importante falar, nós já estudamos esse texto aqui, tá? Mas é importante falar. Há uma ira que é uma ira justa. Porque ele fala que é irai-vos e não pequeis. Isso aqui é até uma citação lá do Salmo 4, né? Há uma ira que é uma ira justa. Qual que é a ira justa? É a ira contra o pecado. Certo? A indignação contra o pecado, contra a maldade, contra o que é incorreto. Jesus, quando ele lá no templo, lá ele preparou um chicote, né? Ele estava indignado com a falta de reverência daquelas pessoas com o templo, com a casa de Deus, até então, né? Com o lugar onde Deus manifestava a presença dele. Ali no lugar de santidade, está tudo errado isso aqui, ordem aqui. Aliás, ele era o dono da casa, ele era o filho do dono, não é? E ele botou ordem naquilo ali. Ele não deu um surto psicótico, igual algumas pessoas acham. Não, ele estava totalmente cheio do Espírito Santo. E ele pôs ordem naquilo ali, não é? Então, há uma ira que é uma ira justa. Agora, é uma linha tênue, né? Que separa isso. Porque nós não somos como Jesus, né? Qual que é o desafio que o versículo faz para a gente? Primeiro, não pequeis. Não pequem. Né? E depois, o que significa isso? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não ficar muito tempo irado. Não falar. Não sai da sua boca aquela ira, você contente. É mais do que o Carlos falou mesmo. A questão é mais complexa. Eu acho que quando você está irado com o irmão, tem um exemplo aí, você não pode ficar alimentando aquela ira durante um tempo. Você tem que procurar ele quanto antes. Isso. O versículo ele trata de tempo. Não se põe o sol, não deixe passar tempo, resolva, não é? Não deixa que a ira encontre uma raiz dentro de você e se torne uma raiz de amargura no seu coração. Resolva isso o quanto antes do pôr do sol, de preferência, não é? É isso. Porque nós somos frágeis, somos seres humanos, nas nossas relações vai haver pecado, e vai haver ira, e vai haver, às vezes, indignação contra a pessoa. E aí a gente tem que resolver isso logo. Quando o pai ou a mãe está irado com o filho, porque o filho desobedeceu, pecou, né, o pai e a mãe tem que corrigir, ou dar um castigo, disciplina, que for, né? Mas o pai e a mãe não ficar alimentando aquilo ali. Claro, resolver. Resolver. E quando acontecer de novo, e ficar trazendo as coisas, não. Quando resolve. Não é? Zera, começa tudo de novo. Você não pode trazer, como a gente fala, usa o termo ressuscitar, defunto, trazer coisas do passado que você disse que resolveu, mas não resolveu. Então você não pode trazer mais as coisas do passado que você resolveu. Porque isso mostra que tem alguma raiz presa lá, alguma coisa que não foi perdoada, não foi tratada. Né? Porque quando o pai e a mãe ficam irados com o filho, né, ele aumenta a voz, né, ele vai disciplinar. Né? Vamos falar sobre isso. Não deu nada. Vamos falar sobre esse negócio de levantar a voz daqui a pouco, cara. Então, o versículo 27 parece, porque eles estão andando juntos, né? O 26 com o 27. Então ele fala, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer, quando você deixa a ira permanecer em você por muito tempo, você está dando lugar ao diabo. É um espaço, é uma brecha, é uma porta, né? Para ele trabalhar no seu coração, para ele instigar você, né, contra alguém. E como é fácil acontecer isso, né, irmãos? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos na igreja. Muito fácil acontecer isso. Então, não dê oportunidade. Resolva, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Controle a sua ira, né? Contenha-se. Quem nasceu de novo precisa superar a ira no seu coração. Não podemos armazenar a ira dentro de nós, não é?
Tem duas coisas que eu achei interessante estudando isso aqui. Primeira coisa, a gente não pode ventilar a ira, né? Porque se a gente ventila a ira, joga estilhaço para tudo quanto é lado. E você sai machucando um monte de gente, né? Principalmente com as suas palavras, né? Então, não ventile a ira aos quatro ventos. Mas segundo conselho, não congele a ira dentro de você, né? O que é congelar a ira? É você guardar aquilo para você, né? Lá no seu coração. Carlos, é a terceira, quarta vez que ele faz isso comigo. Deixa ele comigo. Estou guardando. O que é dele vai chegar. Está guardando, né? Você está congelando a ira. Não é isso que Deus ensina, né? Não se pôr o sol sobre a vossa ira é perdoar, é resolver a situação. Não deixe a ira controlar você. Controle a ira rapidamente. Algum comentário sobre isso aqui? Terceiro, versículo 28. Alguém pode ler? Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Não trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir à necessidade. Olha, Satanás, ele tentou roubar a glória de Deus, não é? Ele deseja roubar a glória de Deus. Ele quis sentar-se no trono de Deus, acima, né, das nuvens, dos céus. Adão e Eva tomaram do fruto proibido. Não pertencia a eles, não, eles não tinham autorização para comer aquele fruto, né? Eles tomaram algo que não era permitido a eles, não é? A Bíblia fala que Judas Iscariotes era um ladrão, né? E era tesoureiro. Brincadeira, irmão. Olha só, ele era tesoureiro do grupo. Toda eleição, oh, eu quero ser tesoureiro, né? Porque ele ficava com a bolsa. E Jesus sabia de tudo, de tudo. Os outros talvez não soubessem, mas Jesus sabia, né? Israel, a Bíblia diz em Malaquias que Israel roubava de Deus nos dízimos e nas ofertas, né? Roubará o homem a Deus? Alguém pode dizer, lógico que não, né? Contudo, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, né? Quer dizer, aquilo que era devido ao judeu ir lá no templo e depositar, ele ficava para ele, né? Paulo nos encoraja a deixar o roubo e a substituí-lo por trabalho e generosidade. Essa semana eu assisti um vídeo sobre preguiça, muito bom. Depois a gente podia pensar em fazer alguma coisa, né? Estudar esse tema, né? E um dos aspectos da questão da preguiça é que as pessoas acham que no céu não vai ter trabalho, não, né? As pessoas vão cruzar as pernas, tá para cima, vai dormir, balançar na rede o dia inteiro. A Bíblia não fala isso, não, irmão. Então, se você acha que no céu vai ser assim, você está enganado. Céu é lugar de descanso, sim, mas Deus planejou o trabalho para o homem, desde o Éden, não o trabalho exaustivo. O trabalho exaustivo foi consequência do pecado, mas o trabalho é benéfico. E aí Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, irmãos, né? Para ficar rico, para quê? Mas o que diz o texto? Para que tenha com que acudir a necessidade, ajudar os necessitados, não é? É outra coisa para a gente parar e pensar. Eu trabalho para quê? Eu, Rodrigo, trabalho para quê? Para ter uma casa boa, bonita? Você? Para comprar isso ou aquilo? Como você usa os recursos que Deus te dá? Precisamos avaliar isso. Começar em mim. Avaliar bem e mudar o que precisa ser mudado, né? Porque a Bíblia fala, qual o objetivo da gente trabalhar? É lógico que a gente trabalha para suprir as nossas necessidades, é lógico, né? Mas aqui Paulo dá uma ênfase, né? Uma destinação também para o seu trabalho.
Quem nasceu de novo precisa trabalhar com dedicação e generosidade. Seja generoso. Não basta ser trabalhador. Ah, mas eu trabalho, pastor. Tem 2 empregos. Tem 3 empregos. Né? Mas não é isso que Paulo está falando. Está falando para você não ser preguiçoso. Ser trabalhador e ser generoso. Né? Não ser ladrão, roubador. Próxima. Alguém lê para mim? 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação aos que ouvem. Edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, aqui diz o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem alguma tradução diferente aí? Suja. Palavras sujas. Essa palavra, a origem dela é podre. Tá? Não saia palavras feias, palavras de baixo calão da sua boca. O cristão deve ter um vocabulário santo que honre a Deus, né? O cristão não deve xingar. O cristão não deve ter palavras maliciosas em seus lábios. Jesus disse em Mateus 12:36 que nós daremos conta de toda palavra frívola, indevida que nós proferirmos. Toda. Nós vamos chegar diante de Deus. Opa! Sabe o que é, Jesus? Não. O Senhor Jesus também fez uma relação entre o que sai da nossa boca e o que está no nosso coração. Você lembra desse texto? Olha só, Maurício. A boca fala, o coração está cheio. Se eu falo muita coisa errada, significa que, opa, o meu coração precisa também de alguma limpeza, né? Prestou atenção nisso? A boca fala que está cheio o coração. Se a boca está suja, o coração está sujo. Quem nasceu de novo precisa usar seus lábios para a glória de Deus. Devemos falar palavras que edificam, diz o texto aí, né, Carlos? Que levam as pessoas a crescer, que não derruba, que edifica. Devemos falar quando for necessário, diz aí o texto. Tem hora que você tem que ficar calado. Você não precisa falar sempre. Principalmente as pessoas, talvez os líderes, né, os pais, sempre quer falar alguma coisa, né? Tem hora que a gente tem que ter discernimento, que é a hora de calar. Tem hora que não tem que falar nada, né? Então a gente tem que pedir de Deus sabedoria, que fale o necessário, né? O necessário. E devemos falar palavras que transmitem. O que diz aí o texto? Graça. Você transmite graça, mas não é gracinha não, né? Você transmite a graça do Senhor Jesus quando você abre a sua boca. Não é aquele vocabulário crentez, não, ou a paz do Senhor Jesus, só formalidades, não. É de coração mesmo. É no seu dia a dia mesmo. Quando usamos mal os nossos lábios, o Espírito Santo se entristece. Ele é apagado na nossa vida, né? Assim como qualquer outro pecado que a gente comete, né? Então, não fale palavras sujas. E por último, aí os versículos 31 e 32, Paulo ele coloca um grupo de pecados. Pecados do coração, eu chamei aqui. Alguém pode ler, por favor? Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e tenha assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, protejam os seus corações. Paulo trata aqui de 6 pecados que envolvem sentimentos nos relacionamentos. Sentimentos e ações também, não é? A amargura, longe de vós. Ele fala assim,
chega para lá, não, ele fala longe de vós, afaste-se, em grande medida, da amargura. O que é amargura, irmãos? Eu sou triste com ela mesmo, com outras pessoas que não resolveram o problema, né? Amarga. O que mais? Que Rancor. guarda, né? Rancor, né? Que lá em Hebreus fala da raiz de amargura, né? É uma coisa que está profunda já, ou que vai se aprofundando, que vai ganhando espaço dentro do seu coração, não é? Cuidado com isso. A amargura é um espírito que se recusa a reconciliar, né? Quando você se recusa a se reconciliar, é porque tem amargura, né? O segundo pecado é cólera. Cólera e ira são coisas diferentes, são palavras gregas diferentes, tá? A primeira palavra, cólera, é uma fúria, é uma ira, mas é uma ira temporária, rápida, né? Avassaladora, derruba, né? Mas é rápida, tá? E ira é o significado da palavra é hostilidade profunda, tá? É uma coisa profunda, não é tão rápida quanto a primeira palavra. A primeira palavra é uma coisa superficial, uma explosão, né? A segunda não. A segunda é uma coisa mais dolorida, mais profunda. Cólera, ira, depois vem gritaria. Você já viu quando você está começando a conversar com a pessoa? E de repente você vai aumentando o tom, aí a pessoa vai aumentando, aí você vai aumentando, e aí na hora que você vê, você está todo mundo gritando. Tem gente que fala, eu não gosto de gritar. Eu não gosto que grita, eu detesto que vocês gritam. E fica gritando com os meninos, né? Para de gritar, né? E a pessoa às vezes não percebe o quanto que ela está falando alto. Que as emoções vão aflorando. Isso aqui chama também, tem uma outra tradução, chama altercar, altercação. É falar muito alto. É gritar, mas é de raiva mesmo. É de discutir alto, em voz alta, né? Faz parte do ser humano, né? Levantar a voz numa discussão. Ganha quem fala mais alto, né? Às vezes o bicho homem acha que é igual animal, né? Que é igual cachorro. Quanto mais alto late, é o mais bravo, é o que ganha, né? Não tem que ser assim, né? Não tem que ser assim, né? Próximo pecado, tá aí? Blasfêmia. O que é blasfemar mesmo? Fala um contra, por exemplo, os pecados que não tem perdão, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E o que é blasfemar? Fala algo contra, né? Algo ruim. É isso aí, falar mal, difamar. Fofocar é um tipo de blasfêmia, né? Você está falando mal de alguém que às vezes você não sabe se é verdade ou se é mentira. Ou às vezes até é verdade, mas não é porque é verdade que você tem que espalhar, né? Isso deve estar relacionado mais com falar mal de Deus que com outra pessoa. Acredito que... Não, nesse versículo o Carlos falou sim. Mas aqui nessa lista, Weston, eu penso que não, são todos pecados que envolvem relacionamentos entre a igreja. Todos eles, né? Ele está falando dos relacionamentos da igreja. Então, você blasfema, o conceito dessa palavra blasfemar é difamar ou falar mal. Você pode blasfemar com Deus, contra Deus, e também contra o próximo. Pode fazer isso. E por último, fala, e toda malícia. Malícia é tramar o mal, né? Pode ser nos pensamentos ou pode ser na prática, né? Tramar coisas maldosas, né? E aí a recomendação de Paulo é: antes sejam, ou seja, uns para com os outros benignos. O que é benignidade? Ser bondoso, né? É uma bondade que perdoa, né? Compassivos também, compaixão tem a ver com perdão, né? Benignos, compassivos, perdoando. Então ele repete a ideia: benignidade, compaixão e perdão. Para tratar o coração, para proteger o coração nos relacionamentos, você precisa estar disposto a perdoar.
a entender que você não é melhor do que o outro, porque o outro está te destruindo, está te difamando, está gritando com você, está irando contra você, né? Seja perdoador, como Cristo fez conosco. Ok? Então, o texto de hoje falou isso. A igreja deve viver de maneira santa e piedosa. Nós precisamos viver assim. Você precisa assim. Não mais como incrédulo, né? A gente viu isso. A gente não tem que viver como vivia antes de converter. A gente tem que ser diferente, não é? Aprendemos que não devemos viver como os incrédulos, devemos viver como os filhos de Deus. Então, perceba isso. Saia daqui hoje com uma coisa bem quente na sua mente, no seu coração. Eu preciso viver de maneira santa, piedosa, para agradar a Deus, né? E busque de Deus o poder para isso. Se você se identificou com algum desses pecados, ou talvez tenha alguma coisa no seu coração, na sua mente que te incomoda, peça a Deus poder para vencer isso. Porque você não pode continuar vivendo no pecado. Eu não posso. Eu tenho pedido a Deus para me ajudar nas áreas que eu sei que eu tenho dificuldade, que eu reconheço para Ele. Peça de Deus também. Vamos pedir junto isso para Deus. Vamos orar? Ó meu Deus, obrigado pela sua palavra, por esse capítulo tão maravilhoso, Deus, esse trecho final do capítulo 4. Eu reconheço, Deus, que somos tão pequenos, Deus, somos tão incapazes de viver de uma maneira digna. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos, Pai. O Senhor nos deu do Teu Espírito, Pai. O Senhor nos dá da Sua palavra, Senhor. O Senhor nos dá o Teu Filho Jesus. O Senhor mesmo diz que com Jesus ia habitar conosco, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos dá o poder para vencermos as provações. Há promessas, Deus, há provisões na Sua palavra, que o Senhor diz que não estamos sozinhos e que não há provação maior do que a gente possa suportar, Deus. Não, querido Deus, ajuda-nos a vivermos de maneira santa, piedosa, a abandonarmos, Deus, práticas do velho homem e a vivermos como um novo homem. A começar em mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem nós vamos começar o capítulo 5, ok? Estude, leia.